Essa matéria de eclesiologia, tá bem? Agora a visão pastoral da igreja como corpo, bem? Segue-se que o pastor deverá desenvolver filtros eclesiológicos para não rachar a comunhão cristã devido a um preconceito sectarista. Ainda necessita desenvolver a visão de corpo inteiro, além da concepção de membro isolado. Como administrador, cabe ao pastor administrar, ou seja, ministrar junto com os outros. O pastor, ele é aquele que costura com linha forte a comunhão dos irmãos, dos mais contrários possíveis. O pastor não pode ser um sectarista. Então, sectarista é aquele que secciona, fica fazendo inserções. Não, a pastora, que é o administrador da igreja, vai ser o representante daquele que agrega, daquele que ajunta, daquele que traz para junto. E as ovelhas vão estar em torno desse pastorado, em torno. Ele é um administrador, é aquele que administra junto, ministra junto, não é o único. Deus não quis colocar todos os dons e talentos na mão do pastor, Deus não quis. Colocou a responsabilidade pastoral, o cajado, mas só que ele não sabe fazer tudo, ou não pode fazer tudo. Pode aprender tudo, mas não pode fazer tudo, porque outras pessoas são levantadas por Deus também como ministros na casa de Deus, das coisas de Deus, e que, lógico, vão se referenciar pelo seu pastor, vão se submeter inclusive ao pastoreio dele, mas tem liberdade e tem autonomia também, por causa do Espírito Santo. Então, é uma comunidade de crentes chamados exclusivamente por Jesus e que é liderado por uma pessoa, homem ou mulher, pastor ou pastora, e que tem essa visão. Por isso que não pode seccionar a igreja. A gente divide a igreja em departamentos para administrar, mas é uma igreja só. Por isso que você vai ter pessoas, por exemplo, que ele participa de vários departamentos da igreja, vários, mas porque está dividido em departamentos. Agora existem igrejas que estão tentando acabar com a departamentização, estão tentando acabar. Deixa o departamento só para o nível administrativo mesmo, secretaria, tesouraria, ministério. Agora, membresia é membro na sua totalidade, e cada membro tem a sua oportunidade aqui e acolá para poder fazer alguma coisa, e vai acabando com departamentos de crianças, adolescentes, jovens, irmãs, homens. E por quê? Justamente para acabar com esse negócio de eu sou desse departamento e não participo daquele. Você vê, por exemplo, a gente vai ter culto de jovens aqui, aí só vem os jovens. Vai ter culto das irmãs aqui, só vem as irmãs. Aqui é departamento de escola dominical, a pessoa só vem na escola dominical. Então a gente faz uma coisa para o bem e as pessoas falam, aproveitam, né? Aproveitam e só faz aquilo. Só faz aquilo. Tem algumas denominações então que elas estão acabando com os departamentos, deixa todo mundo como membro, não tem departamento nenhum, só administrativo mesmo, só administrativo para trabalhos externos, para trabalhos maiores, inclusive. Mas assim, quem quiser participar, participa do culto no geral. É ensino para todo mundo, é louvor para todo mundo, é pregação para todo mundo, é campanha para todo mundo, é evangelismo para todo mundo. Quem lidera? Eu. Quem? O pastor. É o pastor. É assim que vai fazendo, porque é muito difícil. As pessoas elas tiram proveito da boa fé, tiram proveito, mas também tem aquele lado, não dá para as pessoas participarem de todos os cultos da igreja. É exaustivo para todo mundo participar de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quer dizer, tem uma vida lá fora que não deixa. Por isso, quando as pessoas participam de um departamento, para elas é bom, porque elas se dedicam àquele departamento, Quando não tem um departamento específico, ela pode vir em qualquer dia da semana ou em qualquer culto. Aí às vezes ela não se compromete. Você vê que a gente fica em aperto, né? Fica em aperto por todos os lados. Vou departamentizar a igreja ou não vou departamentizar a igreja? Como que eu vou fazer? Aí vai da visão que Deus dá para o líder, o pastor da igreja. Qual é a visão? Uma das alternativas é fazer departamentos, mas assim, por temporada, não é algo para sempre. A gente está montando aqui uma comissão, sabe? E essa comissão vai estar fazendo um trabalho por 2 meses aqui. Quem quiser participar dessa comissão, ou desse departamento, ou desse projeto, aí a gente coloca o nome que quiser.
sabe? Porque aí vai do merchandising, vai da propaganda. Por quê? Por que a gente está estudando eclesiologia? Para ver o lado prático da igreja. O lado prático. Se a gente não fizer merchandising, propaganda, convite, não colocar toda a habilidade que a gente tem de agregar o povo, aí você entra numa rotina eterna. A mesma coisa, a mesmice. Até os anos 80 dava para trabalhar com a mesmice, porque o pessoal só tinha igreja para ir, crente é crente, não vai para lugar nenhum. Agora acabou, século 21 não é mais assim. Eu sou crente durante 2 horas do culto, eu sou bem crentão mesmo, é bem crentona, por 2 horas do culto. Mas quando diz o amém, eu já sou crente, não sou crentão, crentona. Aí eu já ouço música, qualquer rádio, que antigamente não se ouvia música mundana, né? Agora a gente já sabe que música é música, não tem diferença entre música mundana e outra, tudo é música, a diferença é só a letra, né? E a ênfase. Agora tem música que é música perversa, né? Pervertida, faz apologia ao crime e outras coisas ruins. Mas o crente de hoje, ele se liberou para algumas práticas que o crente dos anos 80 não se liberava. Então o que acontece? A gente vai ter que utilizar uma linguagem que é a linguagem do dia a dia para poder integrar essas pessoas, porque o importante para nós que tomamos conta de igreja é que as pessoas estejam na igreja, mesmo que ela esteja com a vida toda detonada, vamos dizer assim, né? Todo zoado, está bagunçado lá, mas é importante que ela esteja na igreja, porque é melhor ela bagunçado na igreja do que bagunçado lá fora. É uma ética que a gente tem. É uma ética assim, não é uma ética, né? Coisa boa. Mas o ideal seria que a pessoa vindo para a igreja tivesse a vida quadradinha, né? Mas essa não é a verdade, irmãos. Bem, não é a verdade. A pessoa está na igreja e está com a vida cheia de pontas soltas. E se ela tiver uma orientação pastoral, porque por isso que ele está estudando eclesiologia, algo de Deus, aí ela vai amarrando as pontas, vai deixando uns vícios, vai abandonando umas práticas, vai acertando a vida dela, e no final a gente se vê quando Jesus voltar. Houve muita pressão sobre as pessoas para que elas se convertessem na marra, aí elas foram embora para o mundo, foram embora e aí perdemos almas. Lógico, a gente não pode abrir mão da disciplina, a gente já falou bastante aqui nessa matéria sobre disciplina. Então a gente não abre mão da disciplina eclesiástica. Só que a disciplina eclesiástica ela não é o centro da igreja. Disciplina é para aquele que necessita de disciplina e que reconhece que necessita de disciplina. É para poder trazer ele de volta para o caminho. Só que teve denominação que fez da disciplina a ordem do dia. Disciplina todo mundo. Na verdade, irmão, se fosse para fazer uma disciplina na igreja, tinha que esvaziar do altar para lá, porque o negócio pega. O Senhor Jesus falou: opa, então o senhor está vendo aí o cisco no olho do seu irmão? Muito bem, mas tem um problema com você tem uma trave no seu. Aí pronto, aí pega para nós. Então, disciplina é importante para a igreja, para toda a igreja, mas só que ela não é a ordem do dia. Não é a ordem do dia. É principalmente para aqueles que escandalosamente, né, andam errado, aí querem perverter a graça de Cristo. Compromete a visão da igreja, compromete o ministério, compromete até a comunhão da igreja. Opa, aí tem que tomar uma atitude drástica, até enérgica, de exclusão inclusive, de desligamento se for necessário. Mas não é a ordem do dia também. Não é a ordem do dia. Você vê que o apóstolo Paulo manda excluir o rapaz que estava dormindo com a madrasta, e depois de 1 ano Paulo manda trazer o menino de volta. Então, traz ele de volta para ele não morrer de tristeza e para não sermos vencidos por Satanás, porque Satã, ele quer que as pessoas fiquem desligadas mesmo da igreja o máximo de tempo possível. No meio do tempo Jesus volta e a pessoa fica lá na mão do diabo. Parece estranho, mas administrar vem de menos em latim, que se dizia minus. Desta palavra se fez um superlativo, minor ou menor. De minor se faz minister. Primeiramente, olha lá quem que é o ministro, o que administra: servo, criado, ajudante,
em sentido amplo, e depois servo de Deus, sacerdote, ministro religioso. Quem que é o pastor da igreja? Ele é o menor. Ele é o menor. Ele é o menor que administra, ministra junto. Então ele é o servo dos servos. Olha que negócio difícil, hein? Ser o servo dos servos. Obedecer o servo. É por causa do servo que Deus estabelece um pastorado para a igreja. É em função dele. Aí vem aquele negócio que quando a gente começou essa matéria aqui, vocês lembram lá que eu estava falando sobre o modelo de igreja lá dos judeus, que sacrificava a misericórdia, que não tinha misericórdia, e aquele modelo de igreja não foi aceito por Deus? Para ser aprovado por Deus tem que ser o menor de todos, porque o menor de todos vai conseguir se submeter a alguém um pouquinho maior do que ele. Quem que é maior que ele? É alguém que é servo também. Então nenhum de nós é dono da igreja. Um derivado muito usado é exatamente ministro, outro é ministério. O sentido de alto cargo administrativo vem de servidor da maior figura política de um país, seja rei ou presidente, para dar o sentido de gerir uma atividade. Essa palavra se soma ao prefixo ad junto, logo administrar dá a noção de servir ou auxiliar junto a. Bem, dicionário de etimologia. Vocês são administradores da casa de Deus, tomam conta de uma grande obra, por causa de Deus, por causa dos irmãos, a favor da salvação de todos. Vou fazer uma pausa daqui a pouco. Bom, aí os irmãos fazem as suas perguntas. O pastor ministra junto ao corpo de Cristo, e suas ministrações não são centralistas, totalitárias ou exclusivistas. Ele ministra junto com outros ministros e a outros ministrantes. Seu diferencial está justamente em sua visão de unidade da igreja, ou seja, dentre todos os ministros de Cristo, ao pastor é dada a visão de conjunto, onde a diversidade se manifesta na unidade. Deus precisa de um supervisor. Deus precisa de alguém que realmente tem uma supervisão de cima, supervisão. Enquanto que você vai ter os ministros ali, toma conta do evangelismo, ótimo. O outro toma conta das missões, beleza. Outro toma conta do ensino, muito bom. Alguém toma conta da limpeza. Só que você tem que ter alguém que veja tudo isso aí, que supervisione tudo isso aí. Esse alguém é o pastor, a pastora da igreja. É chamado de bispo no Novo Testamento, tá bom? O bispo, episcopoi. Episcopoi é o supervisor, aquele que vai dar a visão geral, manter a unidade, amarrar as pontas. Existem algumas igrejas que eles colocam pastores mesmo, ordenados para tomar conta de departamentos, pastores, e esses pastores se reportam ao pastor da igreja, que é o pastor geral. Aí esse pastor geral, ele se reúne com esses pastores que trazem para eles os relatórios, as demandas e tudo aquilo que tem que ser feito dentro do departamento. Algumas denominações fazem assim. Então, quantos pastores tem que ter uma igreja? Quantos o líder achar necessário. Quantos o líder achar necessário. Quantos achar necessário ter como pastor, como evangelista, como presbítero? Não tem limite. Não é cabide de emprego, quer dizer que não é remunerado, né? É vocacional. Todos os cargos da igreja são vocações, mas não tem limite. O apóstolo, vocês lembram lá da questão de Moisés? Moisés, chegaram para ele e falaram: o pessoal está profetizando no meio do arraial, todo mundo agora é profeta. Aí Moisés, ele falou: quem dera todo mundo fosse profeta, sem problema nenhum, seria muito bom. Agora, se recebeu uma função dentro da igreja, uma unção, né, com imposição de mãos, aí tem que estar pronto a responder por isso também. Tem a responsabilidade, tem que responder. Eu tenho um pastor, uma pastora aqui que toma conta das crianças. As crianças vão olhar para essa irmã como sendo a pastora delas, vão chamar ela de pastora. Só que ela tem que ter uma maturidade de saber que ela é pastora que está sendo pastoreada, e que ela está pastoreando crianças para a igreja, não para ela.
Por quê? As pessoas vêm e vão. Vêm e vão. As crianças crescem e se tornam adolescentes. E adolescente vira jovem, e jovem casa. E casado vira adulto, e adulto tem menos tempo. Né? O casado cuida das coisas do mundo, para agradar aquele com quem casou. E só o solteiro pode cuidar das coisas do Senhor. Então colocamos lá uma pastora para tomar conta das nossas crianças. Essa pastora é alguém que representa a visão da igreja para as nossas crianças, que está preparado, que vai ter a humildade de trabalhar com outra pessoa para preparar alguém para também substituir ela. E assim os pastores da igreja também. Agora a gente tem bastante ciúme, porque a gente confia numa pessoa, acredita que ele vai desenvolver o ministério igual a gente, aí você traz ele para o ministério, daqui a pouco ele está querendo usurpar. Aí novamente tem que agir com autoridade e colocar o usurpador para baixo. Não tem jeito, o usurpador tem que pôr para baixo, porque o usurpador existe. Você vê dificuldade, né? Fazer uma pausa.